Olá, hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais dramáticas que existem. Pense num confronto épico, sabe? Um verdadeiro duelo no topo de uma montanha. É uma daquelas histórias que leva a fé ao limite e faz uma pergunta fundamental. O que acontece quando uma única pessoa resolve desafiar o império inteiro? Vamos descobrir. De um lado, a gente tem Elias, sozinho, se apresentando como o único profeta que sobrou. E do outro, são 450 profetas de Baal. Eles são a religião oficial, entende? Tem o apoio do rei, da rainha, de todo o sistema. A desvantagem é absurda. E isso aqui não é só um debate de ideias, não. É, na prática, um ato de rebelião. As chances de ele sair vivo dali, mínimas, para não dizer zero. O palco para tudo isso, o Monte Carmelo. E o público é uma nação inteira, completamente dividida, sem saber em quem acreditar. Aí, Elias chega com uma proposta radical para acabar com essa dúvida. Ele basicamente diz: chega de conversa, chega de debate. A prova vai ser algo que todo mundo vai ver, que não vai deixar margem para questionamento. A regra é simples: o Deus que mandar fogo do céu, esse é o verdadeiro Deus. Ponto final. E aqui tá a genialidade da coisa toda, sabe? Nas regras. Porque elas são super simples e transparentes. 2 altares idênticos, 2 sacrifícios, mas o ponto principal, a regra de ouro, é: ninguém pode acender o fogo. Isso tira qualquer truque, qualquer malandragem humana da jogada. A resposta, se viesse, teria que vir lá de cima, sem chance de manipulação. E é aqui que o jogo vira de verdade, porque isso deixa de ser só uma briga entre profetas. Quando o povo todo concorda com as regras, eles se tornam o júri. A resposta deles transforma a disputa numa espécie de contrato social. O que acontecesse a partir dali, eles estavam comprometidos a aceitar como a verdade. E então, o espetáculo começa. E quem vai primeiro? Claro, os 450 profetas de Baal. Eles são a maioria, têm o poder do lado deles, a vantagem é toda deles. A expectativa no ar devia ser elétrica. Eles dão o primeiro passo e toda a pressão está em cima deles para entregar um resultado. E o tempo vai passando, e passando. O que começou de manhã como um canto cheio de confiança, vira uma dança meio maluca, frenética na hora do almoço, e quando chega a tarde, a coisa já virou um transe de puro desespero. A energia que eles gastam é absurda, mas o resultado, um silêncio que chega a ser ensurdecedor. Aí no pico do sol do meio-dia, Elias resolve entrar em cena, e ele usa a arma mais cortante de todas, o sarcasmo. Ele não ataca os profetas, não. Ele zomba do Deus deles. Gritem mais alto, quem sabe ele está ocupado, ou viajando, ou, sei lá, tirando um cochilo e precisa ser acordado. Cada palavra é uma provocação, pensada para desmoralizá-los e expor o silêncio de seu Deus. E a provocação de Elias funciona. Leva os profetas ao limite do desespero, os gritos ficam mais altos e o ritual fica sangrento. Eles começam a se cortar com espadas, com lanças. Era um costume da época, uma automutilação na crença de que seu sofrimento, seu sangue forçaria uma resposta divina. A cena vira um caos total, uma violência explícita. E depois de horas de gritos, de dança, de sangue, o resultado é nada. Zero. Silêncio absoluto. O texto original é até meio cruel de tão direto. Diz basicamente que não teve resposta. Ninguém atendeu, ninguém prestou atenção. Todo aquele esforço frenético resultou em um fracasso completo e, com certeza, exaustivo. E aí, a cena muda. Completamente. Sai o barulho, o caos, a gritaria, entra um silêncio, uma calma, um método. Chegou a vez de Elias. E olha que interessante, em vez de olhar para cima e gritar, a primeira coisa que ele faz é se abaixar e começar a consertar algo que estava quebrado. Cada gesto dele ali é cheio de significado, é tudo pensado. Ele não vai lá e constrói um altar do zero. Não, ele conserta o antigo altar do Senhor, usando 12 pedras, uma para cada tribo, para simbolizar a unidade perdida de Israel. É um ato com um peso espiritual e político gigante. E então, ele faz algo que desafia toda a lógica, tornando o impossível ainda mais difícil. Elias pede que derramem 4 jarros enormes de água sobre o sacrifício e a lenha. E ele não pede para fazerem isso uma vez, mas 3 vezes. São 12 jarros de água no total. Ele está tornando o que já era improvável em algo que parece completamente impossível. A imagem deve ter sido impressionante. A água encharca a lenha, o sacrifício e transborda até encher a vala ao redor. Com isso, Elias elimina qualquer sombra de dúvida. Se o fogo acendesse, de jeito nenhum, seria por meios humanos. Pronto,
O palco está montado. O impossível foi estabelecido. E depois de um dia de silêncio, o momento da resposta finalmente chega. Em contraste com as horas de gritos frenéticos, a oração de Elias é super breve e calma. O foco não é nele mesmo, mas no povo. Ele não pede vitória, mas clareza, para que este povo saiba que tu és Deus. A resposta não demora nem um segundo, é instantânea e é avassaladora. O fogo do Senhor simplesmente cai do céu. E olha só que detalhe impressionante sobre o poder desse fogo. Ele não queima só o que é inflamável, tipo a lenha e o sacrifício. Não, ele consome tudo. As pedras do altar, a terra e até mesmo toda a água que enchia a vala. Foi uma demonstração de poder total e sobrenatural. A reação do povo é tão imediata quanto o fogo. Acabou o debate, acabou a discussão. É uma resposta coletiva quase instintiva. Todos caem por terra, um mar de gente prostrada numa mistura de reverência e puro pavor. E então, aquele silêncio de espanto é quebrado pelo veredito do povo. Um grito que ecoa pela montanha, não de dúvida, mas de certeza absoluta. A nação dividida agora fala com uma só voz. O Senhor é Deus! O Senhor é Deus! A questão está resolvida. Essa história termina com um momento de clareza absoluta, tão poderosa que uniu uma nação dividida num único instante. Isso nos leva a uma questão fascinante. Num mundo cheio de ruído e incerteza, o que seria necessário para criar um momento de verdade tão inegável que fizesse todos verem a mesma coisa ao mesmo tempo?